noite. Meu nome é Márcia Lopes, eu sou uma das trabalhadoras do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estamos aqui na noite de hoje para mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. É o item 8, uma das instruções dos Espíritos, e quem nos dá essa instrução é o Espírito Luiz, né? E o item 8, ele tem como título Os Falsos Profetas. Mas nós vamos começar com uma prece. Deus, nosso Pai de bondade, amor e misericórdia. Jesus, mestre e amigo de nossas vidas. Bondosos espíritos, amigos e mentores da nossa casa. Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco de Assis. Estamos aqui, Senhor Jesus, neste momento, reunidos em seu nome, para mais um momento de estudo do seu Evangelho, onde nós te pedimos, Senhor, todo amparo e sustentação, para que a gente possa oferecer aos nossos irmãos, de forma clara, o resultado dos nossos estudos. E assim, mestre querido, na certeza desse amparo e dessa sustentação, nós te pedimos que de nossa parte possamos iniciar os nossos estudos, nosso momento de reflexão dessa noite. Graças a Deus. Então, no item 8, o Espírito Luiz, ele começa dizendo assim para a gente: se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer. Não vedes seus numerosos rebentos, esperando pela época da floração. E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. Então, essas árvores que dão esses frutos, né, a gente pode considerar que somos nós, né? Nesse processo de transformação que nós estamos passando, né? Porque toda a humanidade está passando por esse processo de transformação, né? E nós que estamos caminhando, estamos fazendo essa trajetória com a doutrina espírita, nós temos uma escolha, né, que é caminhar, fazer essa caminhada com mais precisão, né? E para que a gente possa caminhar com Cristo. Então, para fazermos essa caminhada com mais precisão, o que nós devemos fazer? O que o Cristo nos ensinou, né? Fazer todo o bem que já é possível que a gente faça, né? Mas esse bem que a gente procura fazer, porque nós estamos procurando, nós estamos desejosos de ser pessoas melhores. Esse é o nosso verdadeiro desejo, né? A gente lê o Evangelho e a gente fica admirado, né? A gente fica muito admirado com tudo que o Evangelho nos diz e a gente quer fazer, mas a gente vai conseguindo mais aos poucos, né? Então a gente precisa fazer o bem, a gente precisa estar nesse movimento de fazer o bem. Mas qual é a nossa intenção quando a gente deseja fazer o bem? Com que intenção que nós estamos fazendo? É com a pureza do nosso coração? É com humildade que a gente está fazendo esse bem? Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu vou fazer o bem, eu vou fazer caridade. E isso dá assim, um entendimento de que a gente já consegue fazer caridade porque nós somos muito bons, né? E muitas das vezes a gente até se coloca nessa posição. E nessa posição não tem nenhuma humildade, a gente está fazendo porque a gente pode fazer, né? A gente está fazendo porque nós somos caridosos, nós já temos essa virtude. E a gente precisa entender que a gente
estamos no processo de entendimento, a gente está trabalhando isso em nós estamos aproveitando essa oportunidade. Mas essa oportunidade, ela precisa ser bem aproveitada, porque o que vai contar, né, nesse movimento da gente fazer o bem é a intenção do nosso coração. Né? Com que intenção eu estou desejando o melhor para o meu irmão quando eu faço esse bem para ele, né? Quando eu levo o café com fé, né? Qual é a vibração que vai nesse movimento que eu estou fazendo? Eu estou esperando o reconhecimento. Então, é a nossa intenção que vai contar, porque nós somos essa árvore, né? Que dá frutos bons, né? E só pode sair frutos bons de uma árvore boa, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que o que vai contar é a intenção, né, das nossas atitudes. É isso que precisa ser levado em conta. Teresa d'Ávila, a nossa mentora, no livro Caminho da Perfeição, ela vai falar no capítulo 38 muito sobre a humildade. Porque muitas das vezes a gente tem a ilusão, né, de que a gente já tem a virtude, que já somos virtuosos, né? E assim, a doutrina espírita, não tem como a gente estudar a doutrina espírita sem que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento. Né? A gente precisa se conhecer para a gente saber o que é que precisa ser modificado em nós. Né? Então, se a gente acha que a gente é bom, que a gente faz porque a gente faz caridade, a gente faz o bem, que a gente é bom, se a gente acha isso mesmo, então a gente já recebeu todo o pagamento. Né? Porque é o nosso ego que a gente está satisfazendo nesse momento. Então, ela fala para a gente no capítulo 38 que a gente precisa orar e vigiar. A gente precisa saber quais são as nossas más inclinações, quais são as nossas tendências, para a gente poder vigiar, né? E ela nos diz que a gente deve fazer o que o Cristo nos ordenou, né? Que é pedir ao Pai que não nos deixe cair em tentação. Porque a gente ainda comete muitos equívocos, a gente se ilude, né? Então é necessário que a gente preste muita atenção, que a gente saiba que a gente está nesse caminho, estamos nesse processo, que é um processo lento, né? Mas o movimento é justamente esse, fazer o bem, né? E aos poucos esse bem, ele vai a gente vai se apropriando disso, mas é um movimento lento e tem que ser com a pureza do nosso coração, sem que a gente espere nada em troca. Né? E ele segue aqui falando para a gente: desconfiai, porém, das palavras doces, desconfiai dos escribas e fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Então, não é fazer para se mostrar, né? Para você mostrar que você faz o bem, que você já é capaz. Não, qual é a verdadeira intenção? Quando você faz, qual é a sua vibração? Né? Qual o seu verdadeiro interesse? É ajudar o irmão? Né? É ajudar, porque é uma via de mão dupla, né? Porque o primeiro a ser ajudado somos nós, porque nós estamos nesse movimento criando esse hábito, né, de fazer o bem. A gente vai se habituando a isso, né? Porque é do próprio Espírito, é um desejo do Espírito fazer o bem. Né? E nós, nesse momento, né, de transformação pelo qual nós estamos passando, esse é o nosso desejo, nos tornarmos pessoas melhores. Né? Então, são as nossas atitudes que vai contar. Né? São as nossas pequenas atitudes, pequenas coisas, não precisa ser coisas assim de grande volume, coisas grandiosas. Não, são as mínimas coisas que vão contar as nossas atitudes. Quando a gente quiser ajudar um irmão, ajudar qualquer pessoa, até na nossa própria família, em qualquer lugar onde a gente esteja. Então, a nossa atitude, né, o desejo do nosso coração, o que nós estamos desejando é o que vai contar verdadeiramente. Aí ele segue nos dizendo:
Não, o Cristo não está lá. Porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Então, o que vai contar é se nós estamos trabalhando para Jesus, né? Se nós estamos trabalhando para Jesus, nós seremos humildes. Nós ofereceremos aos nossos irmãos o melhor que nós podemos oferecer, né? O que já temos de melhor no nosso coração. Então é esse o movimento, é vibrar, né? Ter uma boa vibração, porque a gente não engana aos espíritos que são os mentores desse trabalho, né? Porque eles sabem qual é a nossa verdadeira intenção. Então, que a nossa intenção seja melhor quando a gente estiver envolvido nesses trabalhos do bem, né? De fazer o melhor, de levar o melhor para o nosso irmão, porque esse é o objetivo do trabalho, que a gente desenvolva essa habilidade, né? Um dia nós faremos o bem pelo bem, né? Mas agora a gente precisa de ter esse compromisso, né? É um compromisso que nós temos conosco mesmo, né? De fazer o bem, de nos esforçarmos para isso, mas sem ter segundas intenções, com a pureza do coração. E ele continua, e ele fala uma coisa aqui muito interessante, que a gente deve lembrar que cada criatura traz sobre a sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência, né? Ou seja, a gente não consegue enganar a Deus, né? A gente pode até se iludir, né? Que às vezes a gente está fazendo, né? A gente pode se enganar, né? Achando que já consegue fazer o bem porque eu sou muito boa, né? Mas a Deus a gente não engana, né? E nem aos mentores desses trabalhos, né, que nós temos, a gente não engana, porque eles sabem da nossa intenção, com que intenção que nós estamos nos envolvendo no trabalho, né? A Deus ninguém engana. E ele prossegue dizendo: e depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na rota bendita que escolheste. Então, essa rota bendita é o Evangelho, né? Porque nós, nessa reencarnação, nós escolhemos seguir por esse caminho, o Evangelho. Então, se nós temos essa rota bendita, é uma rota segura também, né? Porque o Evangelho vai trazer toda a informação que Deus deseja que a gente saiba, né? Para que a gente possa caminhar com segurança. E as leis, né, as informações, elas estão todas aí para quem quiser saber, né? Então é necessário que a gente se aproprie disso, né, dessas informações, para a gente seguir com segurança, né? Não fazendo bem hoje, amanhã não fazendo, mas que a gente seja perseverante, que a gente persevere, porque os espíritos que estão junto a nós, eles vão nos ajudar, eles vão nos fortalecer na nossa vontade, né, de sermos melhores. E ele continua falando: caminhai sempre sem temor, afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores das provas, se vos deixardes levar por esta doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Então, nós temos uma informação valiosíssima, né? São informações que ninguém mais tem. A doutrina espírita nos oferece. E está aí para quem quiser, né? Para quem desejar saber, né? Essa informação da reencarnação, que é a misericórdia de Deus, né? Essa informação que é a comunicação entre os espíritos, nós, né? E os espíritos que estão
no invisível, né, que eles nos ajudam, que eles nos dão orientações. Essa daqui é uma orientação de um desses espíritos que estão no mundo espiritual e se preocupam com a gente. Né? Então nós temos esse roteiro, é um roteiro seguro, e ele diz que é uma doce doutrina, né? Que a gente sabe, a gente vai saber através dessa doutrina que a morte não existe, que nós continuaremos, nós vamos deixar aqui o corpo de carne, mas nós vamos continuar a nossa jornada evolutiva, vamos continuar buscando, aprendendo cada vez mais, né? E isso é uma informação muito segura, né? E ela está aí para quem quiser, é para todos, né? Não é só para nós que somos espíritas, é para todos, e a gente sabe muito bem disso, né? E ele fala, né? Ele vai finalizando falando assim para nós: agora vós que realizaste bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça. Então, qual é a tarefa que nos é imposta pelo Criador? É exatamente essa: saber das leis divinas, né? Saber que nós somos amparados, que nós não estamos abandonados nas nossas provas, nas nossas dificuldades, né? Que nós temos os espíritos amigos que nos protegem, nós temos os nossos anjos guardiães. E isso é muito bom de se saber, né? Isso dá um alívio, a gente já não fica mais desesperado diante das nossas dificuldades, não é mesmo? E ele fala assim para a gente: não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que pedem misericórdia. Olha só que coisa boa. A gente já sabe, né? A gente não pode mais dizer que nós estamos sofrendo porque estamos pagando. Não. Se nós estamos passando por momentos difíceis, é uma oportunidade que nos está sendo dada da gente se resgatar com o nosso passado, que não foi lá grande coisa. Então nós estamos tendo agora a oportunidade de seguir o caminho reto, né? E isso dá conforto para a nossa alma, isso é muito confortante, né? E ele termina dizendo: continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso, a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Olha só que coisa boa, né? Nós sabemos que a nossa finalidade é a perfeição. Um dia seremos espíritos puros, né? E um dia nós encontraremos aqueles corações queridos que já chegaram, né? A terra prometida, né? Que já passaram por todas essas etapas e que já chegaram lá, né? Um dia nós encontraremos eles, mas por enquanto nós temos que passar por todo esse processo. É um processo doloroso, mas nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus, de Jesus e desses bondosos amigos espirituais. Então vamos finalizar com uma prece. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, agradecido por esses breves momentos de reflexão, onde estudamos um pouco mais, Senhor Jesus, dessa lei de amor e de bondade do Pai tão amado. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça esse nosso desejo de sermos criaturas melhores. E assim, mestre querido, agradecido por tão grande oportunidade, nós pedimos que de nossa parte possamos finalizar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.